E aí, meus queridos, como vocês estão? Tô de volta aqui para falar para vocês porque a gente já tem acontecimento astrológico acontecendo a partir de hoje, dia 12 de maio de 2025. Tem muita coisa, na verdade, acontecendo aqui, viu? A partir de hoje, no dia 12 de maio, vocês lembram, né? Agora, até semana passada, até ontem, a energia tava, densa, parada, a gente tava com fluxo negativo, na verdade, um fluxo criativo muito bloqueado. A gente tinha algumas impressões que alguma coisa realmente estava acontecendo aí de errado. Era muita sujeira saindo debaixo do tapete, né? Era muito acontecimento, entre aspas, um pouco negativo acontecendo. E a partir de agora, parece que as coisas estão voltando a fluir, né? Hoje, a partir de hoje, estamos entrando com a lua cheia em Escorpião. E olha só que interessante. O que isso está querendo dizer? Escorpião é um signo de renascimento, de intensidade. Ou seja, a gente já vai começar a trazer de novo, que lá que eu estava falando do fluxo criativo, o dinheiro sendo movimentado, relacionamentos movimentando novamente. Às vezes as coisas que estavam densas, paradas, aqueles planos que estavam engavetados, vão começar a sair aí da gaveta. E a gente também tá com Mercúrio brigando com Plutão. Isso aqui já deixa as coisas um pouquinho mais tensas, tá? Aí a gente já vai ter. Lembra dos segredos que vocês tinham descoberto e tudo mais? Que a gente estava numa época de segredos sendo descoberto? Então agora está na época de criar segredo, literalmente. Então crise de comunicação, conversa difícil, mas completamente desnecessárias. É aquilo lá de uma frase que eu gosto muito, chegou a hora de você colocar as conversas paradas em dia, literalmente. Então, vamos parar de procrastinar essas conversas e vamos colocar elas de novo aí na intensidade? É literalmente isso. Com esse Mercúrio aqui, nessa briga com Plutão muito intensa, vai trazer de novo alguns outros tipos de conflito. Então, para cada signo, a gente vai ter uma movimentação diferente, que daqui a pouquinho eu já vou falar para vocês. Então, assim, quem nega ver, tem muitas pessoas, né, que estão seguindo esse fluxo. Na verdade, a gente está num fluxo assim, universal, tá? As pessoas estão vivendo sem viver. Estão apenas acordando e seguindo um fluxo da vida, sem às vezes sentir. Não vendo a hora, às vezes, de chegar em casa, depois de um dia de trabalho, apesar de ter sido muito bom, elas não veem a hora de chegar em casa, deitar, dormir para que o outro dia aconteça, e daí acontece, deita, dorme para o outro, e vem o próximo, tá vivendo sem viver, né? E agora as coisas parecem que vão começar a dar uma guinada para o positivo. E isso já era esperado, né? Não sei para quem viu as previsões dos signos para 2025, que foi o primeiro vídeo que eu tinha postado. É uma coisa que a gente esperava que fosse acontecer nesse 2025, que ia ser um ano muito carregado, que ia ser um ano denso, que ia parar alguns projetos, que ia ser difícil às vezes da gente ganhar dinheiro, e agora a gente começa de novo a circular. Então, digamos, né, até ontem a gente tinha muito problema com o vizinho, problema com família, problema com os amigos, a gente tinha muita coisa acontecendo. E agora a gente vai voltar a ter um senso crítico de novo, de começar a viver, a curtir, a prestigiar. Acho que essa é a palavra, prestígio, tá bom? Então assim, a partir de hoje até o final de maio, o céu tá pedindo mais maturidade emocional, desapego, coragem para enfrentar o que tá dentro. Então, vamos parar de fugir, né? Nada de fuga. Agora a gente vai começar a colocar de novo os nossos sentimentos em prática e a começar a prestigiar até os momentos ruins, até os momentos mais difíceis, os mais complicados, a gente vai começar a trazer. A astrologia, ela meio que, nesse momento, ela tá chamando pra gente se mergulhar dentro de nós mesmos. Então, aquilo que a gente tinha vontade de fazer, só que a gente não fazia porque estava procrastinando, a rede social estava muito mais interessante, agora a gente começa a viver de novo, né? E isso tem tudo a ver também com a questão, até pouco tempo atrás, uns 15, 20 dias, da morte do Papa Francisco e tudo mais, que a gente ficou sem uma egrégora muito importante, e isso afeta globalmente, a gente ficou sem uma egrégora segurando muita coisa. Então agora a gente começa a circular tudo isso de novo, a gente começa a passar por essa ponte depois de tantas turbulências, de tantas águas, de tantos dilúvios aí, né? Mas vamos começar com as previsões para cada signo. A gente vai começar daquela forma um pouco mais dinâmica com Áries, né? Como sempre. Então Áries aqui, o Áries
com essa questão de Mercúrio, com briga de Plutão, com essa lua cheia entrando em Escorpião, Áries está sendo um pouco prejudicado, né? Então, o universo meio que está desafiando a lidar com as próprias emoções, e a gente vai ter muita gente cutucando seu passado, tá, Áries? Então, você vai estar percebendo, às vezes, com aquele ex muito vindo na sua cabeça, tá, Ariano? Ex vindo na cabeça, futucando, querendo ver um pouquinho do passado. A gente vai ter, às vezes, um pouquinho do impulso de querer saber como que esse ex, como aquela tia que a gente brigou, como aquela prima que a gente não tem mais contato está. Então, a gente vai ter um pouquinho dessas intenções de querer resgatar um pouquinho do passado. Ariano, ele sempre é muito para frentão, né? Ele sempre está agindo sobre aquele impulso positivo. Para Áries, a gente está puxando pro intuito negativo. Por quê? Revisitar passado não serve, né? Vamos revisitar passado para ver realmente o que a gente pode consertar para viver um futuro bom. Mas aqui, com tudo isso aqui, não tá muito bacana não, tá? Principalmente por conta da fala, por conta da boca. A gente vai querer falar para as pessoas, a gente vai querer se abrir, a gente vai querer, apesar de se abrir é muito positivo, mas se abra com quem vai te ajudar. Não vamos se abrir às vezes com pessoas que não tem nada a ver com o nosso problema, que vai falar, complicado, nossa, difícil, não vai trazer solução nenhuma. Vamos se abrir com pessoas que tragam soluções pra gente, com quem vai ajudar. Não vamos falar apenas por falar. Ariano tem um grande problema às vezes de segurar a informação, sempre tá querendo aí gerar alguns tipos de conflito, né, Ariano? Briguento. Apesar, e a gente vai ter um pouquinho de conflito. Então respira, ouve mais, vamos envolver pessoas aí que vão te ajudar. Vamos tentar não revisitar passado, porque vai dar um atrasinho de vida. Touro, para quem tá casado, aqui a gente vai pesar. Para quem tá dentro de relacionamento, para quem tá casado, para quem tá namorando, o seu relacionamento aqui vai ser uma fase muito de teste, tá? Pelo menos nesses próximos 7 dias, até o finalzinho desse mês, o seu relacionamento vai estar passando por muito teste, né? Então, quem realmente quer ficar, quem realmente quer ir, que se mostre. Essa vai ser a frase, a chave aí para Touro. Quem quer fica, quem não quer que se vá. Então, pro taurino, talvez, eu já tô prevendo muito término de relacionamento, tá? Para quem tá dentro de um processo, ou às vezes, muita merda. Acabamos de sair, né, de um processo que já veio tanta coisa à tona, né, taurino? Já descobrimos tanta coisa do parceiro, mas agora a gente vai vir a fase do quem quer, quem não quer que se vá, né? Touro, pelo menos, lidar muito bem, às vezes, com esses sintomas, pela impulsividade também. Porém, aqui a gente tem muita profundeza. A gente vai estar mergulhando na profundeza daquele sentimento, né? Você precisa sair da zona de conforto se você quer alguma coisa verídica. E taurino também, né? Costuma procrastinar pra caramba. Agora vai ser um processo aí de movimentação pra sua vida, tudo bem? Geminilano! Gemini lindo, eu ia falar, né? Geminilano. Geminiano maravilhoso! Ó, aqui a gente também tá falando de caos mental. Nossa, a gente já começou nesses 3 primeiros signos aí, né? Com uma densidade, uma coisa um pouco mais pesada. E aqui a gente já tem caos mental. Por quê? Geminiano costuma falar demais, costuma se abrir demais, falar até o que não deve, também assim como os arianos lá que vão estar falando pra todo mundo. Geminiano, eles já tem isso e é deles, né? Ninguém tira. Aí aqui a gente vai ter caos mental. Justamente porque geminiano, eles costumam não ter tanto controle sobre para quem que eles falam, o que eles falam, para tal pessoa. E isso vai estar causando um certo tipo de confronto. Com essa briga aqui de Mercúrio, meio que vai estar... O Mercúrio, a gente fala muito sobre a comunicação, sobre a impulsividade. O geminiano, ele vai estar mais ainda, ele vai estar mais desconfortável aqui, né? Então, você vai querer fugir de muitos problemas, você vai querer fugir de muitas pessoas, você vai querer fugir e de pessoas que estavam lá naquele processo, porque você colocou ela naquele processo, né? Então, assim, o universo, ele vai obrigar a você olhar para sua rotina, para suas escolhas. Vai ser muita introspecção que vai estar acontecendo, tá? Cuidado com as palavras ácidas, cuidado com o que você fala. Talvez você pode estar ou melhorando uma vida. Sempre coloque isso. O que eu posso estar falando está agregando ou está prejudicando uma vida. Sempre coloca isso, né? O que a gente planta, a gente colhe em dobro.
Então não queira destruir uma vida, né? Porque aqui fala, né, das palavras ácidas de Mercúrio, brigando com esse Plutão aqui. Então a gente tem muita acidez, a gente tem muita revelação. Geminiano é um signo muito que leva em consideração muitas próprias intuições, vai estar causando muito conflito, né? Então, o melhor conselho para você, se você precisa ter uma conversa antes de falar, escreva, pense, repense milhões de vezes para ver se você não vai destruir aquela vida lá, né? Que, enfim. Cancerianos, os sentimentais aqui do Zodíaco. Ó, aqui a gente também vai ter algumas crisezinhas de choro, né? Pro canceriano aí. Então o coração ele vai pulsar muito forte. O coração ele vai ficar muito sentido, vai ficar muito pesado, vai ficar aquele clima pesado, vai gerar desconforto em muitas pessoas, né? Porque principalmente geminiano, ele tem aquele dom de tipo, o que eu faço aqui se eu quiser deixar o ambiente um pouco desconfortável, né? Então o canceriano vai ter um pouquinho mais disso aqui, então o coração ele vai pulsar muito forte. Paixões mais intensas, ressentimento do passado também vai ter bastante. O canceriano já é um signo muito fixo no passado, né? Mas o principal palavra para tudo isso é a calma, porque isso aqui vai gerar muita crise de ansiedade nos cancerianos. Os cancerianos geralmente têm muito problema de ansiedade. Eles ficam muito ansiosos, né? Eles têm muitas crises disso. Mas, então, é a calma, né? É a calma. Então, esse momento é para tirar tudo isso que está dentro do seu peito através de uma meditação. Vamos causar briga? Não vamos causar, porque todo mundo vai estar briguento, todo mundo vai estar à flor da pele, vai estar querendo prestigiar, vai estar querendo viver o momento, tava tudo denso. Agora, tem alguns signos que vão continuar um pouquinho denso, mas canceriano, por favor, a gente tem muito canceriano nesse mundo, vamos colocar a cabecinha em ordem também, antes das vezes a gente agir pelo impulso e deixar alguma situação um pouquinho desconfortável. Tomem cuidado, tá, cancerianos? Vamos limpar isso do peito, vamos viver um pouquinho mais leve, leveza, tá bom? Leolindos! Eu sou leonino e eu não posso perder por esperar, porque, né, eu tava lá na caixinha, desde fevereiro, eu tava lá, vivendo numa caixinha, impregnado ali, né, acho que todos os leoninos estavam lá dentro daquela caixinha lá de Pandora, só esperando o melhor momento de florescer essa caixinha de Pandora. Então esse aqui é o momento pros leoninos, né? Geralmente, o leonino, quando ele fica, né? Todo leonino passa por isso. Eu entendo porque eu também sou. E eu conheço muitos leoninos que são assim também. E isso aqui já é uma coisa que sai muito fixa quando a gente abre uma mesa astrológica, alguma coisa aqui pro pessoal. O leonino, de período em período, ele entra dentro de uma caixa. Literalmente, eu chamo de caixa, né? A gente entra dentro de uma caixa, uma caixinha de Pandora, e a gente só espera essa caixa abrir. Nesse momento que a gente está dentro da caixa, a gente não se comunica tanto com as pessoas. A gente deixa de falar um pouco com a mãe mesmo, com o tio, com o namorado. Às vezes a gente deixa as coisas um pouquinho meio que ocultas, para que quando a gente sinta esse conforto de sair de novo dentro dessa caixa, aí as coisas elas realmente começam a acontecer. Então a caixa se abriu, tá? E as coisas agora vão começar a acontecer para vocês também, Léo. Então, conversa, a gente já tem aí Mercúrio, como eu já disse, brigando com Plutão. Então a gente vai ter aí conversas sendo colocadas em dia, a gente tem coisas ainda acontecendo para que vocês realmente floresçam novamente, tá? Então aqui, ó, os traumas do passado, da infância, das familiares mesmo, eles vão estar vindo de novo com muita intensidade na sua mente para que você resolva esses problemas. Procure uma terapia ou coloque o seu sentimento para fora com pessoas, mais uma vez, né, que saibam resolver os seus problemas, tá, Leão? E tudo isso vem à tona de novo para estar mexendo aqui dentro do sentimento, tá? E se você fingir que não tá ouvindo, o universo ele vai gritar muito alto, então tem que tomar cuidado. Isso aqui é cura ancestral, né? Leonino também, ele age muito pela questão da intuição. Então a gente vai ter muito contato aí com os seres superiores, com os mestres ascensionados, para estar resolvendo questões. É momento de você ajudar as pessoas, tá, Leão? Muito legal. Virginiano cheio de encosto. Vocês já vão... Vamos lá, virginiano cheio de encosto. Aqui a gente vai ter também verdades muito cortantes chegando até os ouvidos do virginiano. Geralmente eles são calmos. Geralmente eles são, né, apaziguadores, mas tem tantas inimizades, né, virginiano? Onde já se viu isso? Mas às vezes é melhor a gente ter inimizade
do que a gente ter a amizade falsa, né, Virgem? Então, eu super entendo você. Essa questão aí da sua sinceridade também vai estar muito ríspida. Toma cuidado, tá, Virgem? Com a intensidade, com as coisas que você fala. Você tende a agradar muito as outras pessoas, ou seja, falar as coisas muito por impulso que vem de dentro para tentar resolver alguns tipos de conflito. Então isso aqui acaba, vai gerar mais conflito, né? Não, vamos tirar um pouquinho dos olhos de vocês, tá, Virgem? Vamos olhar pro geral aqui. Então o que você pode falar vai acabar machucando bastante as pessoas, mas o que se você fala com cuidado, pode acabar libertando. É isso. Tá? Então, usa a sua inteligência emocional. Vai doer pra caramba, mas é completamente necessário. Depois vem a paz, tá bom? Libriano, tudo bom com você? Como você está? Libre lindo, dinheiro, autoestima, valor. Aqui a gente tá falando, né? Eu tenho uma tia maravilhosa que... duas, né? Acho que são de Libra, se não me engano. Vai ser época de alugar bastante apartamento na praia, vai ser época de vender bastante seu peixe, vai ser época de ganhar bastante dinheiro pra você, tá, Libra? Então, ó, pra esse momento, apesar das discussões, apesar de tudo mais, pode trazer uma tensão pra dentro de casa, pra todos os signos, como eu disse, pras pessoas mais próximas, vai ser muito movimentado pra essa parte financeira, tá bom? Então aqui, ó, não para de se contentar com migalha, tá? Que até ontem, digamos, né, eu tô colocando todo mundo até ontem, tava se contentando muito com pouca migalha. Então dando desconto, liberando, só para tentar tampar buraco. Agora as coisas vão começar a fluir para vocês, tudo bem? Seguinte, no amor, no trabalho, na vida, essa lua, né? Essa lua vai meio que obrigar você a se posicionar. Tá? Essa lua em Escorpião, ela meio que vai obrigar você a se posicionar, de repente, em algum tipo de coisa, porque é muito importante que você se posicione. Você cala muito a boca, guarda muito para evitar conflito. Não, é obrigado a se posicionar e mantenha, né? Pode até tombar, mas não vamos, pode até envergar, mas não vamos quebrar esse galho aí não, tá? A frase para você é: quem é você sem medo de desagradar, tá? Toma cuidado, tá bom, Libriano? Escorpiano, é sua lua. É a sua lua, Escorpiano. Vamos lá. O que tá acontecendo? Ela vem rasgando você, tá? Isso aqui fala sobre renascimento pessoal, a energia de Escorpião é muito importante aqui, por isso que a gente fala muito sobre a criatividade, né? Porque Escorpião, na mandala, a gente traz o sinônimo da criatividade, do poder sexual e tudo mais. Então aqui pro Escorpião ele vai estar puxando aquele fogo que vem de dentro, literalmente, tá? Então aqui para vocês, prepara-se para um renascimento pessoal muito grande, você vai assustar algumas pessoas, você vai incomodar algumas pessoas, tá? Então, o seu brilho vai estar muito, muito grande. Usando uma palavra bonita, exacerbado. Mas você vai atrair o que você vibra com sua intensidade. Então, seguinte... Escorpiano costuma ser um pouquinho negativo em relação às palavras, né? Vingativo, as vinganças dele. Se você tá colocando vingança, se você tá colocando ódio, raiva... Não espera colher morango, né? Tá plantando abacaxi, não vamos esperar colher morangos aí nesse ciclo para você, Escorpião. Sinta tudo e escolha o que fica. Vocês têm o poder de escolha. A lua é suas, a lua é de vocês. Tudo bem? Sagitariano, o invisível. Aqui a gente tem o Sagitário se posicionando de uma forma muito clara também, o invisível se mostrando. Para Sagitário, eu acho que andou um pouquinho para trás, né? Nesse processo até agora. Desde o começo do ano até agora, algumas coisas andaram um pouquinho para trás. Estão meio lá em segundo plano, não estão descobrindo tanta coisa. Agora a gente tem briga. Agora a gente tem verdade. Agora a gente tem coisa aí saindo do armário. Tá bom, Sagitário? Então toma cuidado aí para vocês. Vocês são um signo um pouquinho que costuma ter razão de tudo, vai ser momentos aí de vocês serem colocados contra a parede porque vocês não tiveram razão. Então toma um pouquinho de cuidado, tá bom? Então, vai ser um processo de muita intuição, de muito sonho, de muito segredo sendo revelado. E isso vai acabar vindo para ensinamento de vocês. Não levem como estou sendo humilhado, levem como aprendizado, tudo bem? Você vai perceber coisas que ninguém vê, mas cuidado com as paranoias, porque, querendo ou não, Sagitário é muito paranoico. E usa esse portal que está se abrindo agora para limpar, para reconectar com sua essência. Tudo bem, Sagitário?
Ô, beleza, hein? Capricórnio, Capricão. Amizades. Aqui a gente tem, vai ser um ciclo mais amigável para eles, né? Vamos falar dos ciclos das amizades para ele. Então, Capricórnio, dos quais muito materialistas, que trabalham, vamos falar do dinheiro, vamos falar das amizades, dos ciclos aí que vocês seguram. Vocês não mantêm tantos ciclos em relação às pessoas, né? Mas aqui todo mundo vai entrar em avaliação para você. Ou seja, né, Capricórnio, aquela coisa, vocês não costumam baixar a cabeça pra nada. Cabeça dura que só por Deus, dói, né? Arde. Então aqui, a gente tem esse processo aqui pra vocês de tudo entrar em avaliação, né? Então, os amigos, as parcerias, as pessoas vão todas entrar em um ciclo aí pra vocês que vão acabar desestabilizando um pouquinho o seu jeito de ser, até porque vão entrar em avaliação pra ver se entra, se fica ou se vai embora. Tá? Quem te fortalece, quem te suga, vai tudo entrar em questão aqui. E tá na hora... Aí minha cachorra me assustou. Tá na hora de entender que nem todo mundo merece a tua lealdade. Capricórnio, eu acho que a gente não precisa nem repetir muito isso, porque eles entendem muito bem, né? Aquariano! Aquarelindos! Aqui, ó, a gente já tem bastante trabalho em foco. Aquário, toma cuidado, tá? Você tá pisando na bola. Eu não vou generalizar, não são todos aquarianos, mas a grande maioria tá pisando na bola em relação ao trabalho, em relação ao emprego. Tá pisando na bola em relação, não é nem ao foco, é em relação a celular na mão, é em relação à confiança do chefe, é em relação a conversinhas dentro do trabalho, é em relação a coisas estranhas acontecendo dentro do seu trabalho e você dando bola, que vão vir à tona e vai acabar dando problema dentro da sua casa. Toma cuidado, tá bom, aquariano? Aqui a gente já tem um movimento bem denso acontecendo. Então algo vai mudar, muita coisa vai mudar, sendo de relacionamento, tudo isso vai vir, tá? Vai trazer bastante caos no início, mas é libertador no final. Na verdade, não dá para sustentar uma mentira durante tanto tempo. Lembre-se, tá, aquário? Às vezes, né, o aquariano ele gosta também de bastante, né, de se posicionar, de ter razão, mas eles guardam muitos segredos. E esses segredos que acabam, às vezes, prejudicando a sua vida. Então, isso que vem à tona vai ser para resolver a sua vida. Para que você viva aquilo que você diz, aquilo que você fala. Não é que isso que você prega, a verdade. Eu quero lealdade, eu quero ser verdadeiro, eu quero ter tudo isso. Então, vamos tirar tudo isso aqui que está dentro, guardado dentro desse coração e vamos expandir de fato, tá bom? Então, ó... você pediu libertação, você pediu novos caminhos, você pediu resolução. Não adianta depois ficar postando frasezinha bíblica lá no seu WhatsApp quando você está vivendo uma perfeita mentira. Então tem que tomar cuidado, tá? Confia nos sinais e deixa que essa liberação aconteça. Mas tome cuidado em relação às atitudes, né? A gente tá falando de atitudes aí que você teve. Não vou falar. Peixes! Aqui, né? Peixes, o signo que mais tem fé no zodíaco, né? Pisciano, eles são, às vezes, pé no chão, mas cabeça sempre lá aeradas e tudo mais. Então aqui a gente já tem, né, a fé de peixes sendo muito testada. Peixes, geralmente, a maioria que estão aqui também, não vamos generalizar, a maioria que está aqui é a última encarnação. E a fé sua, pisciano, vai ser bastante testada. Então você vai questionar tudo, as crenças, as espiritualidades, os caminhos, o que é que você está fazendo que está de errado. Você vai questionar tudo, literalmente. Então aqui a gente já vai ter bastante desconforto saindo debaixo do tapete também. Não é perda, é expansão, tá? Você tá pronto e acredita no novo, porque é novidade que vem pra vocês. Mas do seu jeito. Pro peixes vai ter liberdade de escolha aí de ditar como que vai ser as coisas. Tem razão? Quase tudo. Toma cuidado, peixes. Não vamos deixar também a paranoia tomar conta aí da sua cabeça. Então, lembrando, tá? Mundialmente falando, o que esses efeitos aqui trazem para todos, né? Essa lua cheia em Escorpião, para todos, a gente vai estar trazendo bastante criatividade. E expanda essa criatividade. Não vamos prender tudo dentro da caixinha, que nem eu falei, na caixinha de Pandora. Não vamos prender tudo isso lá dentro da caixinha de Pandora. Vamos trazer atividade, vamos trazer momento, vamos trazer libertação, vamos expandir tudo isso para agregar nesse mundo, tá? A gente vai ter bastante conflito, a gente vai ter bastante, talvez até o finalzinho desse mês, a gente vai ter bastante discussão sobre as guerras que estão acontecendo aí, não de forma resolutiva, mas alguém aí querendo salvar a pátria, né? Escorpião querendo mostrar aí a criatividade que tem para mudar o mundo, mas é um pouquinho complicado porque
Enfim. Mercúrio brigando com Plutão aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque principalmente por causa disso, a linguagem um pouquinho ríspida, a grosseria, a forma de fala, apesar dos acontecimentos serem positivos, na vida pessoal, talvez, dentro de casa, a nossa vida, a vida pessoal vai pra frente, mas a vida em conjunto, os nossos parceiros, algumas coisas, vão vir bastante coisas à tona, então toma um pouquinho de cuidado. É isso, meus queridos! As previsões aí até o finalzinho do mês aí pra vocês com essas oposições que estão acontecendo. Me fala aí se você gostou, deixa o seu comentário, se você quer mais vídeos sobre signos, se você quer... Só me conta, comenta aqui embaixo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, ó. Beijo, vamos brilhar! Deixa eu guiar suas estrelas. Tchau, tchau!